Olá, amigos do canal Arquitetura em Série, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e sempre contando com a sua audiência. É excelente a gente partilhar assuntos relacionados à arquitetura e à engenharia. E hoje nós temos um convidado muito amigo aqui do nosso canal, é o dono da Edifitec, é o nosso amigo Thiago Lira. Meu amigo Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer, mais uma vez, uma honra, na realidade, estar com você aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu sei que você é muito ocupado. Almir, muito obrigado. A honra é nossa, né? A honra é minha estar aqui, partilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, de tudo que a gente tem vivido aí, né, de experiência, enfim. Acho que tudo que a gente puder aprender, ensinar um pouquinho, vale a pena, né? Tem Com certeza. Muita gente querendo aprender um pouquinho e muita gente querendo ensinar também um pouquinho. É isso aí, Thiago. E a gente gosta muito, Thiago, de trazer esse tipo de assunto e conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, né? As pessoas gostam desse tipo de assunto, gostam de buscar assuntos para que possam cada vez mais aprender, tanto aqueles que já são profissionais experientes, como aqueles que estão saindo do curso de engenharia e arquitetura, né? E essas pessoas também buscam cada vez mais ter profissionais aonde esses profissionais possam agregar ao conhecimento dessas pessoas. E o que a gente tenta sempre com relação aos nossos entrevistados, nesse bate-papo aqui, Thiago, é conhecer mais da vida do arquiteto, do engenheiro, né? E a gente gostaria também de conhecer mais sobre a sua vida, da onde você veio. Você nasceu mesmo em Brasília? Você como é que iniciou-se a sua carreira como engenheiro? Então, eu sou de Braslândia, nasci em Braslândia, né? Minha mãe é família mineira, ali de Governador Valadares. Também tem uma parte do Ceará, né? Meu pai já é mais do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada São Miguel, Rio Grande do Norte. E minha família é uma mistura de cearense com mineiro, só não é goiano. Goiano, né? Mas é cearense, mineiro, é uma mistura. Tem até uma parte lá no Piauí, lá dos Lira, lá, mas a família é mais isso aí, né? Meu pai veio para Brasília muito cedo, muitos anos atrás. E aí ele ficou em Braslândia ali, né? Foi a primeira cidade dele, foi ali que ele conheceu minha mãe e tal. Entendi. E é isso. Thiago, seu pai ele trabalha com construção, não tem? Foi daí que você começou a se interessar por essa área de engenharia? Meu pai, desde que eu me entendo por gente, meu pai ele sempre faz obra, sempre fez obra, né? Ele comprava um terreninho aqui, comprava outro ali e devagarzinho ele tinha um carro na garagem, vendia o carro e construía alguma coisa pequena. Até que a minha memória afetiva, né, da minha infância, eu me lembro de uma construção que ele fez, que ele vendeu todos os carros que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha para comprar um determinado lote, né? Aí ele comprou aquele lote, construiu e eu vendo aquilo, né, quando criança. Então aquilo ficou guardado na minha memória. Hoje eu consigo registrar, hoje eu consigo voltar lá atrás e lembrar disso. Mas ficou muito tempo guardada, né? Entendi. Thiago, você sabe que essa memória afetiva que você mencionou, eu também, há muitos anos atrás, tinha meu padrinho, ele já até faleceu, e a simples menção de que ele era engenheiro e pelo fato de eu admirá-lo, já começou a me chamar a atenção. Ligação, uma certa ligação. É engraçado isso, sim, né? Você, depois que você passou por esse período, né, da sua adolescência e infância, aí sim, você começou a direcionar mais os seus sonhos assim para se tornar um engenheiro, né? Mas na realidade, na prática, não foi bem isso. Não foi isso? Eu tava indo para gastronomia. Não, tem tudo a ver, né? Engenharia com gastronomia. De alimentos. Exatamente. Tava indo para gastronomia na época e minha irmã, cara, foi a minha irmã que trouxe pra gente uma
trouxe para mim, né? Ela falou, Thiago, pensa bem. Eu tenho alguns amigos que são chefes, né? São chefe de cozinha, né? Eu gourmet e tal. E a minha irmã falou, Thiago, pensa bem e tal, tem uma área boa e tal. E eu tava muito focado naquilo, né? Porque eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí eu falei, cara, eu vou entrar numa engenharia, né? Que trouxe muito aí essa questão da engenharia. De fato, eu entrei na engenharia elétrica. Direto foi o primeiro, porque você tem na engenharia, você tem a engenharia básica, né? E na engenharia básica eu entrei na engenharia elétrica. Como a engenharia elétrica não formou turma, já era uma coisa assim, você já estava na engenharia com todo mundo, a grande maioria foi para engenharia civil. Então aquilo ali eu falei, cara, eu não tô muito assim associado à elétrica, né? Mesmo trabalhando meu assim, a pessoa que eu trabalhava na época, né? Numa determinada empresa, ela era especialista em elétrica, então eu gostava muito, mas mesmo assim eu não me identifiquei tanto. E aí eu fui com a turma maior, né? Que é a turma de engenharia civil. Entendi. Mas, de certa forma, assim, no seu trabalho você desenvolve alguns projetos de engenharia elétrica, tem assim, você tem tido, digamos assim, a noção, você já tem essa noção de engenharia de forma geral, mas uma especialização em engenharia elétrica ou não? Simplesmente a engenharia e depois você se especializou em outras áreas? Sim. Eu tenho especialização em estruturas, né? Depois da faculdade, eu fiz especialização na parte estrutural. Mas quando você fala com relação a outras disciplinas, né? No caso, na engenharia, a engenharia engloba tudo, né? Exato. Então, a gente, para fazer uma execução de uma casa, por exemplo, de um prédio, de uma coisa do tipo, de uma construção, a gente precisa entender muito das outras dinâmicas, porque a gente vai gerenciar o todo, né? Exatamente. Então, a elétrica, ela é uma coisa que se aperfeiçoa demais, ainda mais nesse nosso alto padrão, que hoje a gente trabalha muito com a execução de casas, né, parte comercial, apartamentos de alto padrão, reforma. Então, esse leque, né, esse nicho, ele envolve tudo, porque hoje a infraestrutura, uma passagem de uma infraestrutura, ela é totalmente diferente. Hoje já se identifica as infraestruturas. A mangueira, por exemplo, a mangueira corrugada, vamos utilizar determinada cor para uma identificação. Uma vai ser dados e voz, a outra vai ser elétrica. Entendi. Tomadas, né? Tomada comum. Tem a questão da tomada estabilizada também, que se utiliza. Então, hoje são várias situações. Antes você utilizava as tubulações tudo da mesma cor. Então você não tinha essa individualização, né? Das infraestruturas da parte elétrica. Parte de esgotos, né? Esgoto sanitário, né? Essa parte toda hoje a gente tem uma determinada identificação, né, nas edificações. Voltando para a questão, como que foi, né, a questão da engenharia, então foi isso. Minha irmã, ela me estimulou muito nisso. Mas eu fui um dos alunos que entrei na faculdade perdido, totalmente perdido. Porque a grande realidade, né, a grande realidade quando você entra na engenharia ou em qualquer outro curso, você está passando por uma triagem, né? É verdade. E numa triagem você às vezes fica pelo meio do caminho. Não, você não precisa ir até o médico, você pode ficar por aqui. Exatamente. A faculdade é mais ou menos isso, porque eu entrei achando, assim, saindo do ensino médio, entrando na faculdade, eu entrei e falei, cara, vamos descobrir. Primeiro dia de aula, eu lembro até hoje, o nome do professor chamado Fábio. Era um mineiro, cara. Ele chegou e ele colocou, meu irmão, um quadro atrás do outro, escrevendo numa naturalidade. Eu falei, meu irmão, eu vou embora daqui agora. Cara, eu tomei um choque que eu falei, meu irmão... E foi aquele famoso choque de realidade, né? Choque de realidade. Que a pessoa precisa ter, porque... E a grande realidade foi que eu fiquei espantado. Agora, olha só, geralmente quando você entra numa turma de... Você se formou em qual instituição? Universidade Paulista. Paulista. Você iniciou com um exemplo, né? 40 alunos da sala. No final... Tinha 100. No início tinha 100. 100 alunos. E no final do curso? Uns 20. Quer dizer, foi aquela famosa, igual você falou, foi uma triagem mesmo, né? A pessoa foi afunilando e chegou lá no final 20. Trazendo muito essa questão
A gente fala muito sobre faculdades, né? Acho que o podcast é uma ideia fantástica que está sendo evoluído, né? Cada programa que passa, cada episódio, né? Eu sou fã, estou acompanhando um a um. E nós, né? Antes de sermos engenheiros, nós somos filhos, nós somos maridos, somos, né? Exatamente. E não chegaria, né? Eu não conseguiria chegar. A gente tem, pô, na época, eu lembro que eu me formei em 2015, cara, e eu formei com meu filho no colo. Olha só. Né? Então, assim, a gente passou por algumas situações. Então, minha esposa, para mim, é meu alicerce, meu irmão, minha base, entendeu? Tá comigo, que tudo que eu pensei, alguma coisa que deu errado, vários investimentos que eu fiz que deu errado, ela estava comigo lá e vamos embora, vamos terminar essa faculdade, vamos estudar. E era à noite, cara, ficava difícil porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e aquela vida, meu irmão, correria. Então realmente é uma triagem. Então as pessoas precisam ter noção disso, né? Eu já era casado quando eu fazia faculdade. E assim, o que a gente observa é que o homem casado ele tem um foco diferente. Sim. Um foco voltado ali para poder cuidar realmente da família, né? Sim. E é dito, né, que ou podemos dizer quase todos os bons filhos serão bons maridos. Sim. Filho obediente, que escuta o pai, escuta a mãe, ele vai ser certamente um bom marido. Porque muita gente, desculpa te interromper, não, que isso? Não. Porque assim, muita gente fala assim, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser isso, aquilo outro. A gente tem que, meu ponto de vista, e eu levo isso pra minha vida, eu não sou um bom filho se eu desonro meu pai, minha mãe. Eu saí de casa muito cedo, com 18 anos de idade, eu já casei com 18 anos. Então, você entra no mundo, praticamente é um moleque. Tipo assim, o pessoal não dá nada. Então, assim, você na maioria das vezes, as pessoas sabem quando confiam, desconfiando, mas muita gente confia em você. E hoje tem pessoas que confiaram em mim, que estão comigo até hoje. A gente até hoje está no mesmo leque de negócio, né? Junto, um indicando o outro. E é isso. Mas que bom. Eu assim, falando propriamente dito do passado, teve um arquiteto amigo nosso, vou mandar um abraço para ele, Moacir, que veio aqui no nosso canal também. Sim. Vamos deixar inclusive aqui no card, vocês vão observar depois, podem assistir, ficar à vontade, a entrevista do Moacir, foi muito interessante. E o Moacir, ele falou uma coisa que eu achei interessante e eu gostaria até de saber. Como você não tinha experiência na área de engenharia, como é que foi assim o desenvolver do seu... Antigamente a gente falava do seu traço, né? Porque antigamente tinha um profissional chamado copista. O copista o que é? Ele pegava o projeto do arquiteto ali e ele começava a trabalhar em cima do projeto do arquiteto e o arquiteto olhava, assim não tá bom e tal. E depois ele, se não tivesse bom, ele apagava, passava o nanquim de novo. Eu sou dessa época, entendeu? E hoje não, hoje tem antigamente tinha o cadista, né? Como é que foi essa transição, esse conhecimento, esse início seu na engenharia? Quando você começou a ver, eu preciso desenvolver esse projeto, como é que foi? Então, na minha época eu entrei no terceiro semestre, quando eu estava na engenharia, eu participei de um processo seletivo e numa empresa de reforma, tá? Uma empresa que trabalhava muito com reforma corporativa, tá? Eu entrei nessa empresa sem saber nada. A grande realidade é que eu entrei lá no processo seletivo, fui muito claro com o meu entrevistador. Eu não sei absolutamente nada da engenharia. E você já estava no terceiro semestre? Eu tinha passado um ano, né? E aí ele falou, cara, gostei de você. A gente bateu um papo e ele sentiu alguma coisa e falou, cara, gostei de você. E aí comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, ele falou assim, Thiago, pega pra mim ali aquela planta. Quando ele falou pra mim, pega aquela planta... Você pegou um vaso... foi quase essa planta aqui, ó, que tá aqui, ó. Você pegou um vaso e levou pra ele. Só porque não tinha. Porque senão eu ia pegar. E eu falei pra ele, cara, você me desculpa, mas... o que é planta? Aí ele... tá, lembrei, né? Tipo assim, lembrei que esse cara não sabe nada. Que eu contratei um cara pra me ensinar, né? Isso foi fato. Ele falou, cara, planta é um projeto. A gente chama de planta. Você vai pegar ele e tem o carimbo. O que é carimbo?
Então, ou seja, eu entrei totalmente cru, irmão, cru. Totalmente cru, sem saber nada. O que eu sabia era na prática que eu via meu pai trabalhando em obra, que eu admirava demais, meu pai orientando as pessoas, sem estudo, sem nada, sem saber nada de cálculo. Ele chegava, ele executava as obras dele e ele perguntava para o engenheiro no final. Né? Depois que terminava a obra, ele perguntava se estava certo. E o engenheiro, na maioria das vezes, falava: não, seu Gilmar, tá tudo certo. O senhor fez até que demais, colocou aço demais, não precisava disso tudo. Então, assim, realmente eu entrei sem saber nada, praticamente nada na engenharia, e fui querendo aprender. Todos os dias eu perguntava muito. Então, uma coisa que esse meu chefe me orientou, falou: cara, pergunte tudo, nunca vá embora com dúvidas, nunca. E aí eu comecei a trabalhar com eles, tal, entrando nessa parte corporativa. Fiz uma obra de uma determinada empresa grande, né? Nessa obra eu acabei me destacando e fui convidado para trabalhar nessa empresa. Mas os projetos, era ele que desenvolvia? Ou tinha o cadista lá? Não, os projetos quem desenvolvia era o próprio arquiteto do escritório. Tinha vários arquitetos. Entendi. E aqueles projetos, eles iam para um determinado calculista, mas era corporativo. Então ele era engenheiro eletricista, mas ele era à frente da parte de reforma. Entendi. Um cara muito inteligente. E aí no seu caso, o seu trabalho era mais ajudar em termos de obra? Coordenação de obra mesmo. Coordenação de obra equipe, mesmo. Fazer relatório, toda essa parte técnica de execução de obra. Entendi. Isso é bom, Thiago. As pessoas, os profissionais que estão se formando saberem de como que é essa transição, né? Sim. E aí você, a partir desse momento que você entrou nessa empresa, obviamente você foi migrando para outras empresas, né? Até se tornar um profissional liberal. Sim. E essa transição, quais foram assim as experiências que você teve em obra? Por exemplo, quando você, uma vez, acho que você me mencionou que você trabalhou numa obra na época que Águas Claras era um grande canteiro de obras, né? Sim. Porque foi o maior canteiro de obras da América Latina. Era muita obra para todo lado. Como é que foi o teu conhecimento ali depois que você saiu dessa empresa e migrou para uma estrutura maior? Porque antes, como você me falou, foi uma engenharia voltada mais para corporativo. Sim. Né? Depois você começou aí, você foi, né, na realidade, trabalhar numa empresa que estava trabalhando na edificação. Correto. Eu trabalhei nessa empresa, eu saí dessa empresa de corporativo. Na realidade, eu fiz o escritório dessa uma determinada construtora e fiz nesse escritório, fiz um trabalho muito bem feito. Assim, de muito esforço, porque de talento mesmo na época a gente não tinha muita coisa, não tinha tanto conhecimento. E fui convidado pelo diretor dessa empresa para participar de um processo seletivo. Né? Nisso eu fiquei com muito receio, perguntei para o meu chefe na época, né? Meu próprio chefe, que era o proprietário da empresa de arquitetura corporativa, me orientou para ir, vai que a gente vai se encontrar no meio do caminho. E aí acabei indo, fui para o processo seletivo, participei e trabalhei nessa empresa. Lá eram 2 torres, uma edificação de 25 andares e uma de 17. Lá eu aprendi muito sobre engenharia, sobre execução e sobre qualidade, né? Tinha algumas coisas interessantes que você mencionava, né? Até mesmo porque assim, quando você vai trabalhar você trabalha numa área corporativa, projeto, desenvolvimento, obra. Depois você vai para trabalhar numa torre como essa. Assim, a noção que eu tenho é que é um tipo de profissional que já está bem qualificado para um outro tipo de profissional que tem a certa qualificação dele, mas não é mais muito profundo. Então, assim, como é que foi lidar com essas pessoas assim no início? Porque, obviamente, você chegava num ambiente e você era visto como o engenheiro, aquele que entende de tudo. Na época também era estágio, né? Eu trabalhava a parte de estágio mesmo. Mas, assim, a responsabilidade da execução de uma obra já era de um engenheiro. Né? Então, assim, isso mesmo. Em um ano eu entreguei uma obra no prazo curtíssimo, assim. Inclusive a diretoria na época mencionou a única obra que a gente entregou num prazo mais acelerado e que foi tudo cumprido, né? Então
Isso, de certa forma, trouxe uma certa bagagem, né? Então eu tive essa bagagem do corporativo, que era muito de acabamento, né? Então, quando eu fui para essa determinada empresa, eu cheguei lá meio que sem saber muita coisa. Pois é, agora, por exemplo, você mencionou agora a questão do acabamento, né? Algumas empresas, elas prezam por isso, outras nem tanto. E como é que era o teu olho? Foi treinado, viu, Amir? Foi treinado. Treinado porque na empresa que eu trabalhava, nessa parte de reforma corporativa, o proprietário, eram 3 sócios, e um deles me puxava para ser o melhor. Ele falava, dá uma olhada nessa parede para mim e vê o que está errado. E eu olhava e falava, cara, não tem nada errado, tá tudo certo. Parede tá aí. A parede tá aí. Ele falou, não, olha direito, eu vou te dar 5 minutos. E ele virava de costas, saía e falava, cara, tem alguma coisa nessa parede. E realmente tinha alguma coisa. Ele vinha aqui e falava, ó, aquele negócio, esqueceram de tirar a fita crepe. Falei, cara, fita crepe miserável. Acabou de acabar comigo. Foi isso. E aí eu fui treinando o olho com ele. E aí, cara, é aquele negócio, né? Você tem que aprender por que ele falou isso comigo. Tem um porquê, né? E aí, mudando, né? Indo para essa parte de construção, muda totalmente o cenário, porque concretagem de laje, tudo muda tudo. Né? Vedação de parede, né? A parte de alvenaria, fundação, né? Lá eu não Coisa peguei, muito. Lá eu não peguei fundação. Você não chegou a pegar? Mas eu peguei o final da laje. Então eu já tinha mais esse olho aguçado aí com relação à parte de acabamento, e o engenheiro lá, que foi um dos caras assim que me fez enxergar de uma diferente ótica, né? O André, se você estiver assistindo aí, é um cara que eu admiro até hoje, é amigo nosso. E ele falou, cara, Thiago, lá me chamavam de Lira, né? Porque tinha 3 Thiagos. Nome de guerra. Nome de guerra era Lira. E aí ele falava, Thiago, presta atenção numa coisa. Você tem possibilidade de aprender tudo aqui. Então pergunte o máximo que você puder. Porque depois que você se formar, você vai lembrar dessas minhas palavras. É verdade. E você vai ter que correr atrás do livro, porque você não vai dizer para o cliente que você não sabe. Exato. Você vai no livro, você vai estudar, vai virar à noite. O que você não fez hoje, perguntando, você vai ter que fazer amanhã, cara. Então você tem, ele falava um ditado, vista sua roupinha de sapo e dê seus pulos. Essa frase é boa, vou guardar. Pro pessoal Nutella aí, pessoal engenharia Nutella. Essa frase é boa. Vou deixar aqui no meu caderninho, anotar aí. E aí o encarregado falava assim, eu acho que você não tem muito jeito não, de engenheiro não. Tá? Então o pessoal falou, cara, esse cara é meio desengonçado, né? E fui indo tal, e fui sem desistir, continuando tal, e fui aprendendo, pegando. Ele falou, cara, você tem uma missão. E eu já trabalhava um pouco com CAD e tal, com projeto. Entendi. Eu sempre gostei muito dessa parte. E aí ele falou, você tem uma missão, você vai fazer um projeto, você vai alterar esse projeto assim, assim, assado, tal, de sprinkler, de combate a incêndio. E eu falei, meu irmão, eu vou fazer. E fiz o meu melhor. Ele falou, cara, tá certinho o projeto, parabéns. Então, assim, mesmo sem ser projetista de incêndio, fui ler a norma, cara, aquele negócio. Se aprofundou. Tudo muda totalmente, né? Essa parte. E ele me colocou para cuidar da parte, junto com uma arquiteta, para cuidar da parte do pilotis, que é a parte de acabamento. Ele falou, cara, esse menino é bom no acabamento. Vai lá, resolve aquilo lá, que ninguém queria. Entendi. E a gente resolveu e tal. Então, enfim, foi uma das experiências que eu tive aí com relação à construção, que me trouxe uma parte de processos, né? A empresa trabalhava muito com qualidade, com planejamento, né? E processos. Respeite os processos da obra para você não ter problema lá na frente. As obras que eu já acompanhei com você, que eu já achei muito interessante na época, né, em que você trabalhou numa empresa corporativa também, e era realmente o processo em que você atuava, todos eles saíam muito bem executados. Sim. Me lembro de obras que a gente chegou a trabalhar e realmente eu me lembro que a gente ia de manhã e de tarde na obra. Sim. Né? E para quê? Para exatamente existiu a questão do acompanhamento, porque inclusive a gente resolveu coisas dentro da obra em que se a gente não tivesse lá para resolver, teria dado problema. Sim. Então, e esse acompanhamento é que eu acho vital para quem trabalha nessa área de
de engenharia, arquitetura, a gente inclusive tem até falado muito aqui no nosso canal o seguinte, o arquiteto ele precisa estar na obra. Precisa. Necessita. Puxando o gancho, eu saí dessa empresa e fui trabalhar fazendo projeto e tal, até que eu fui trabalhar numa determinada empresa que trabalha com mobiliário corporativo. Certo. E a minha área específica lá era logística. Total logística. Então a minha missão ali era chegar e alterar a logística que não estava funcionando, né? Então, olhando pela ótica da engenharia, muita coisa é exata, muita coisa é lógica, muita coisa é raciocínio lógico. E não é você saber fazer número, equação. Não, aquilo ali ele é uma base para você ter níveis de raciocínio lógico que de fato vai levar você a resolver problemas. Exatamente. A única missão de um engenheiro é resolver problemas, porque fazer um projeto é resolver um problema, né? Executar uma obra é resolver um determinado tipo de problema. E aí a gente começou a trabalhar nessa parte logística e tal, até que eu consegui, em determinado tempo, né, a gente conseguiu arrumar aquela logística que não estava funcionando, e aí fizemos um padrão, né, que hoje funciona, né, sem a minha presença. Né? Entendi. Então, sem você estar na empresa. A gente criou uma engrenagem que funcionasse de modo que quem assumisse aquilo ali já estaria com a faca e o queijo na mão. E hoje eu percebo realmente tem funcionado muito bem. Sim. E aí é que a gente chegou num ponto, talvez num ponto alto assim, né, dessa entrevista, que eu acho fundamental para que as pessoas saibam, né? Você deixou de trabalhar, você saiu de uma empresa e você começou a trabalhar como profissional liberal, que é ser engenheiro. Você abriu a sua empresa, né, a Edfitec. E a partir disso, como é que foi essa virada? Porque, obviamente, até então, você estar trabalhando dentro de uma empresa, prestando serviço, você tem uma cabeça. A partir do momento que você saiu, né, como é que foi essa virada de chave? Sim. Que ali você sabe que você tinha que ser o ponta de lança, né? Com certeza. Então, trabalhando ali na logística, né, nessa empresa, eu já tinha algumas... Era uma consultoria, né, de logística que eu fazia. E eu já tinha algumas obras, algumas coisas que eu fazia, né, conciliando ali o horário dos turnos. Né? Fazia projeto, continuava nesse período, né, com uma empresa chamada Tecformal. Essa empresa, a gente criou essa empresa, né, eu e o Juliano, foi a pessoa que estudou comigo e tal, teve comigo no caso, e nesse período a gente fazia muita coisa, né, algumas consultorias de estrutura, algumas consultorias de obra, bem positivo, né, e chegou um determinado momento que 2020 eu tomei a decisão de seguir, né, com a Edfitec, de abrir, né, na realidade era Tecformal, né, até então. A gente já tinha desde 2015, né, com a abertura dessa empresa. Não tinha escritório físico, mas já tinha o nome, já tinha, né, a parte de Instagram e tal. E em 2020 eu chamei o Juliano para a gente ter uma conversa e a gente decidiu que ele continuaria com a Tecformal, também participando, né, dos processos que eu iria trabalhar, né, das obras e tal, mas que eu iria destinar, né, e abrir uma empresa em carreira solo, né, como diz. Essa virada de chave, Almir, eu costumo dizer que não tem regra, não tem livro, né? É a vida, meu amigo. Entendi. Então, assim, eu abrir uma empresa e ficar 3, 4 meses sem faturar é uma realidade que você vê em muitos locais. Sem dúvida. Mas passar na pele, eu costumo dizer que na prática é uma coisa que é difícil, porque você tem que acordar. Hoje eu estava vendo, antes da entrevista, eu estava vendo uma agenda, e nessa agenda eu tenho ela desde o início, né? Eu chamo ela de capa preta. E a primeira página dessa agenda estava escrito assim, ó, clientes que irei prospectar. E nessa agenda eu consegui escrever 37 nomes que eu iria prospectar. Eu comecei a prospectar primeiro, segundo, terceiro, quarto nome e tal.
nessa prospecção, né, que é quando você vai tentar captar um cliente, né, para você ser visto no mercado, que você faz obra, que você faz isso, aquilo outro, você precisa prospectar, né? Mas para fazer obra você precisa ter a primeira obra, né? É verdade. Então eu já tinha algumas obras grandes no meu currículo como pessoa física, como engenheiro, pessoa física. E que te deu experiência. Que me deu muita experiência, mas como empresa Ainda não. Eu não estava lá como CPF, né? É. Eu estava lá como CNPJ. Né? Então, essa virada de chave é a vida que ensina. Entendi. Né? Então, assim, eu não abri escritório de primeira, eu fui para um cowork. Né? Se você estiver me assistindo aí, Camila, BSB Cowork, foi a pessoa que abriu a porta para mim. Foi a primeira porta que você abriu para mim. Foi a pessoa que falou, olha, eu tô contigo. Não tinha tanto recurso de abrir, de pagar o mês. Então ela falou, vou te locar uma mesa por tanto. E ela fez um descontaço para mim. E eu falei, cara, e aí as coisas foram acontecendo devagar, veio uma casa, né, veio uma consultoria de estrutura, tal. E a gente vai aprendendo, né, mais ainda, né. Você concorda com essa frase aqui, ó? Tudo aquilo que você foca, você expande? Concordo. Onde você foca, vai expandir. Concordo. Essa frase eu estava com um amigo no carro, a gente estava indo almoçar. E eu falei, cara, eu vou seguir minha vida, tal, vou abrir aí, né, empresa, tal. E essa pessoa foi muito importante, né? E falou, cara, tudo que você foca se expande. Então olha para um copo, foca nele, você só vai ver água, meu irmão. Se você olhar para um problema, você vai ver só o problema. Você não vai ver solução. Então foca, cara. É melhor você errar e errou, mas pelo menos você foi, do que você ter a desculpa de toda a vida falar que queria fazer e nunca fez. Nunca fez, exatamente. Então eu fui, cara, para criação de nome. Minha esposa teve comigo, cara, vamos criar um nome, eu quero assim, assim, assado. Minha esposa, vamos sentar aqui na mesa. Então, assim, nada foi assim, hoje... Aleatório, né? Foi uma coisa... Foi muito bem pensado e muito bem, com um esforço muito grande. Entendi. A gente não teve essa faculdade, né, de falar assim, não tem. como que você vai empreender, né? Então, não mais tem. ou menos nesse sentido. O empreendedor é aquele que vai ali e, digamos, podemos, falando assim numa linguagem mais chula, assim, dá a cara a tapa, Sim. entendeu? Ele vai dar a cara a tapa e ele começa ali, a partir desse momento, a expandir. Um amigo meu, ele falava assim, por isso que eu gosto de frase, não são frases de caminhão, mas eu gosto de escutar, sabe? Ele falava assim, Almir, quando você tem um problema, não foca mais no problema, não foca na solução, o problema já existe. Não foca na solução, porque se aí você não fica paralisado pelo problema, entendeu? Sim. Né? Então, o foco que você obteve, né, em abrir a sua empresa e hoje você está desenvolvendo cada vez mais, porque ela nunca para de desenvolver, né? Uma empresa nunca para, e nem a gente também, né? E todo dia a gente aprende, né? Exatamente. E assim, quando você pelo fato de você estar trabalhando na sua empresa, você trabalha com financiamento de obra, assim, pega algum recurso num banco? Existe esse financiamento? Existe. Assim, inicialmente a gente não trabalhava, mas hoje já tem alguns clientes que fazem esse tipo de processo, né, da parte de financiamento de obra, né, em destino, né, obviamente bancário, e tem as medições, tal, é bem tranquilo. Bem tranquilo. É bem tranquilo, assim. Alguns clientes, eles fazem isso de forma independente, tá? A empresa orienta, né, assim, os profissionais que devem ser buscados e o cliente vai, faz toda a parte de aprovação. Eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais no microfone assim, Tiagão, porque... Beleza, melhorou? Melhorou, mas se você puder ajeitar um pouquinho mais... Aí, garoto. Beleza. Agora sim, acho que ficou melhor. Ok. Tiagão, voltando aqui, a questão da... Como é que você vê a concorrência hoje nesse mercado? Porque existem muitas empresas. Eu entendo, né, que pelo fato de existirem muitas empresas não significa que todas as empresas são empresas de qualidade. Cara, a concorrência é uma coisa séria, porque existe sim a concorrência, existem aqueles que estão ali buscando os mesmos áreas que você busca, existe uma concorrência mais desleal, né? Que esse tipo de concorrência está perdendo a vez, né? Assim, no meu ponto de vista, existem empresas que precisam, né, ser respeitadas, pessoas que realmente buscam áreas
de qualidade, né, para o cliente e tudo. Porque, Almi, eu posso dizer para você, hoje a minha empresa está no mercado, né, está ali caminhando, né, paulatinamente, né, de forma devagar, a gente não tem pressa de nada. E a gente, toda obra é uma coisa nova, toda obra tem uma coisa nova que a gente aprende, toda obra a gente descobre uma coisa nova, toda obra a gente tem situações adversas novas. Então, assim, tudo é novo. Então, assim, com relação à concorrência, o sol nasceu para todos. Exatamente. E é o seguinte, tem muito cliente precisando de uma boa empresa. Que faça uma boa obra. Uma boa obra, que tenha um bom relacionamento com o cliente, que resolva a vida do cliente, porque o cliente não quer problema, o cliente ele quer resolver e, meu amigo, entrar dentro da casa dele, ou do investimento dele, do imóvel dele, do prédio dele. E é isso que você tem que fazer. Eu acho que a partir disso a gente cria maior nível de tranquilidade, né? Até como empresa. Então, assim, concorrências existem e tem muita empresa boa no mercado. Não puxa sardinha para a Edfitec. A gente está aprendendo com empresas grandes, com pessoas capacitadas. O mercado é grande e o sol nasceu para todos. É assim que eu penso. É isso. E é um dos motivos da gente se dar bem com muitas empresas, tem muita parceria. E você, como gestor, assim, qual a dica que você dá para atrair mais clientes para o escritório? Claro que, pensando bem, não vou dar dica para o meu concorrente, mas não tem nada a ver. Eu acho que se você pensar assim, você também não teria dicas de outras pessoas, não é verdade? Não, eu busco muito. O mercado ele tem que se ajudar. Isso, eu também penso assim. Os engenheiros assim. precisam um dar a mão para o outro. Porque eu vou falar para você uma coisa. Arquiteto é uma raça que no ponto de vista, tá? Eu falo assim, uma linguagem bem chula, uma raça unida. Você pode conversar com um arquiteto, que o arquiteto conhece o outro. É uma categoria, né? Entendi. Unida. É um pessoal que se une. Eles se unem. Agora, engenheiro, a grande maioria não. Você entra numa obra, você vai entrar num nível de concorrência X. Hoje a gente não trabalha com concorrência por preço. Uhum. A gente não trabalha. E aí você vê a pessoa chegando, outra empresa, algumas empresas que realmente, eu não sei qual o motivo, mas às vezes necessitam de pegar uma obra, alguma coisa do tipo, e acabam baixando, diminuindo valores. Demais, até demais, né? Demais. Cara, e acaba que no final das contas nem a obra ficou bem feita, porque economizou no material. No material, exato. Acaba tipo. Na mão de obra também foi né? Economizou na mão de obra e tal. Então, assim, o engenheiro, hoje, meu ponto de vista, está mudando isso. Existe uma... Você acha que as pessoas estão pelas informações que estão existindo, Sim. Inclusive, é uma das coisas que eu ia até te perguntar, por exemplo, as redes sociais, você acha importante para esse tipo de informação? Muito importante. Muito importante. O trabalho na rede social ele é fundamental. Hoje, o que você está falando de dica? Qual que é a dica que eu dou? A dica que eu dou é faça o seu melhor sempre. Faça uma reforma de uma sala pequena como se fosse uma mansão. Faça de uma casa como se fosse um condomínio. Cara, mentalize aquilo como se fosse sua última obra. Entendi. Quando a gente faz o nosso melhor, alguma coisa acontece. Deixa eu te falar um negócio, Almi. Se a gente fazendo o nosso melhor, dando o nosso sangue, acordando cedo, ficando longe da nossa família, fazendo o nosso melhor, a gente tem situações adversas, a gente tem problema em obra. É verdade. A gente tem uma situação que precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. Você imagina se a gente não fizer assim? Exatamente. Então, assim, a dica que eu dou é faça a menor obra, faça a menor obra da melhor forma. Da melhor forma, como se fosse a maior. Cuide de um cliente como se fosse o seu único cliente. Entendi. Porque um cliente ele vai trazer outro cliente. Agora, um cliente insatisfeito te queima para 10. Ele vai 20. Não é nem queimar, ele vai falar a verdade, né? Exatamente. Então, assim, um cliente satisfeito, ele vale. Meu pai ele fala essa frase: meu filho, um cliente satisfeito, ele vale por 10. Agora, um cliente insatisfeito, ele reverbera por 1000. É verdade. Então, é a dica. É isso mesmo. Boa dica, exatamente. O pessoal que está assistindo aí, com certeza vai pegar essa dica bem de perto. Hoje em dia, qual que é o tipo de projeto que você mais se encaixa?
porque eu percebo que você pega obras variadas, né? Sim. A gente tem 3 coordenações, né? Hoje a Edfitec tem 3 coordenações. Quando eu falo tem 3 coordenações, a gente tem 3 coordenadores diferentes. Embaixo deles a gente tem a parte técnica também, Aham. além de engenheiros, técnicos de edificações, estagiários, né? Pessoas que estão abaixo. A gente tem a coordenação comercial, a coordenação de residência e apartamento, né? Que é parte de alto padrão e tal. E toda a parte de reforma de residência. A gente se especializou em algumas melhorias, né, no processo de reforma, e isso faz com que a gente tenha bastante reforma de casa também, né? Falar em reforma de casa, teve uma história que você me contou uma vez que eu. Posso contar? Eu acho que você foi fazer uma obra, e aí quando chegou lá, me parece que ela não tinha coluna. Como é que foi? Me conta aí um pouquinho dessa história. Então, essa obra a gente foi no Lago Sul, é uma obra de reforma, e nessa obra a gente tirou várias lições, né? Uma delas é: não faça obra de reforma sem projeto complementar, que são os projetos de estrutura, os projetos de hidráulica, de elétrica, não faça. Aham. E a gente fez, né? Então, para me dar essa dica, é porque eu participei do fio da meada errado, né? Mas você está na chuva Pra se molhar. para Né? se molhar. E nessa obra a gente começou a demolição, cara. Começamos a demolição, né, pelo projeto de arquitetura. Chegou o projeto de arquitetura. A arquiteta não tinha culpa nisso, isso é responsabilidade nossa de avaliar e falar: ó, não tem vamos dar uma olhada na estrutura. Não... Cara, fomos ali naquele automático, né? E começamos. Normalmente numa obra dessa você pretende olhar e falar: cara, vamos derrubar onde? Pô, mas a gente não sabe onde são os pilares. Vamos fazer o seguinte: vamos demarcar os pilares. Hoje já tem raio-x, a gente tem parceiros que fazem raio-x de pilar, de viga, já tudo, sabe, se passa um tubo, ele faz um mapeamento, né? O pessoal da MS, eles fazem um mapeamento, ele chega, te dá um projeto, fala: ó, aqui estão os tubos, estão os pilares, está tudo passando. Então facilita demais a reforma, o arquiteto consegue se desenvolver melhor, sem remover estrutura e tal. A gente chegou numa casa... É porque, inclusive, aqui em Brasília, você tem edificações de muito tempo, né? Bastante tempo, né? Bastante tempo. Essa casa, provavelmente, cara, ela tinha pelo menos uns 40, 50 anos. Eu estimo, né, pela vistoria que a gente teve de um especialista lá. Entendi. Então, assim, sendo bem transparente, a gente chegou, a gente foi fazer um mapeamento na prática, né? Como que faz um mapeamento na prática? Uma marreta. Então a gente foi quebrando as quinas, né? Normalmente pilata na quina. Aham. A gente foi quebrando as quinas e descobriu que, cara, aqui tem uma laje gigante que a gente subiu lá em cima, né, na parte superior. Tem uma laje gigante, pelo menos na quina deve ter pilar. Quebrou, não tinha, só tinha tijolo. Cara, beleza, tá tranquilo, ninguém imaginava, a casa não tinha nem pilar e nem viga. Ou seja, era uma casa feita de alvenaria estrutural da época. E essa casa tinha muitas fissuras e uma laje de 20 centímetros. E aí a gente falou: cara, vamos parar a obra, vamos conversar com o cliente, vamos fazer uma consultoria estrutural, vamos chamar um calculista. É necessário, né? É necessário. Paramos a obra, falamos: cara, já chegamos até aqui, não vamos parar. Ele fez um cálculo, um estudo que viu que não seria bom demolir, né? E aí a gente foi trabalhando com base nos planos de ação, né? Fazendo reforços estruturais, criando alguns pilares, porque ia sair algumas paredes que seguravam a laje. Então, a parede do tijolo era uma parede meio que estrutural, realmente, mais espessa, né? Então, a gente fez esse plano de ação, trouxe uma lição muito importante para a gente. Isso é interessante, porque até as pessoas que estão nos assistindo aí, Thiago, muitas pessoas não têm essa noção. Não tem essa noção, sim, de que vai chegar numa obra de reforma e vai pegar, muitas vezes, uma situação, quem que ele deve chamar, quem que ele deve ter os parceiros já conhecidos, sim, que vai te ajudar nesse sentido. Eu já tinha 10 anos na área, né? Sendo desde a época que eu estudava até a época que eu me formei, já tinha experiência. 10 anos na área, eu chegar, cara, e falar: cara, isso aqui para mim é novo. Então, por isso que eu digo, toda obra é uma coisa nova, nenhuma obra vai ser igual a outra, vai ter uma particularidade diferente, vai ter um problema diferente, vai ter uma resolução diferente e vai ter um cliente diferente. Entendi. Né? Cada um vai exigir uma questão diferente. Uma das perguntas que eu até achei interessante, eu estava pensando,
Por exemplo, né, hoje em dia, alguns condomínios, algumas edificações aí, né, que a gente observa, muitos condomínios não têm aquela questão de manutenção de edificações. Aí, quando se tem um problema para a pessoa poder resolver, se torna muito mais caro, né? Sim. Vou te dar 2 exemplos que eu vi recentemente, né? Um deles foi no meu prédio lá, no prédio onde eu moro. No prédio onde eu moro tinha uma área de piscina, né? Num determinado período lá, começou a vazar na garagem a água da piscina. Aí foi aquela correria, né? Não, vamos chamar um engenheiro estrutural, tal, para ver o que está acontecendo e tal. Aí esvaziou a piscina, tal. Agora você imagina, uma piscina fica no meio entre 4 prédios, o que seria se essa piscina cedesse? Poderia dar um problema muito grande, muito né? grande. Não é muito melhor se esses condomínios criarem a política de ter como é que eu posso dizer? Uma manutenção predial? Não seria muito melhor? Um outro exemplo também, lá perto, teve uma fissura numa coluna de uma determinada edificação lá na garagem. Começou a rachar. Aí foi aquela mesma correria. Chamaram os bombeiros, olharam, tiveram de interditar e tal. Daqui a pouco cessou. Não, tá tudo bem, não vai ter problema nenhum. Mas não é muito melhor ter essa política de manutenção? Sim, eu acredito que é uma cultura, eu acho que é uma cultura enraizada no próprio brasileiro, né? Normalmente você tem um carro e você só começa a fazer manutenção em algum determinado. Começa a dar problema. É quando começa a dar problema, né? Suspensão deu problema, você vai lá e troca a suspensão. E aquilo é um. Eu acho que em todas as áreas, né, tem esse tipo de situação, mas eu acho que existe uma reeducação mental que é necessária mesmo com relação a esse tipo, porque uma construtora vai entregar um manual com vários padrões, né, para um síndico, né? O síndico vai executar de 3 meses, vai executar a aferição das tomadas, mas na prática, estou dando um exemplo, na prática é um pouco diferente. É um pouco diferente. Eu falo isso porque eu acompanhei uma história nos Estados Unidos que foi vendido um prédio que ele tinha mais de 100 anos. Me parece que não me lembro ao certo quem foi a empresa que comprou, mas quando essa empresa que chegou lá para poder comprar essa edificação, ele ficou assustado com o nível de manutenção que tinha naquele prédio, de 100 anos. Sim. Então ele ficou, rapaz, acabou que no final das contas ele até falou, eu ainda paguei barato nesse prédio, porque um prédio como esse, histórico, ter um nível de manutenção dessa, quase zero. Como você falou exatamente, a questão da cultura. Mentalidade, entendeu? Sim. É uma mentalidade que, na minha opinião, ela tem que ser mudada. Sim. Né? Quando você fala com relação a até esse desafio puxando o gancho, né? Vou dar um exemplo para você de uma obra que a gente como Edfitec entrou, que o cliente estava, que a equipe de mestre tinha ido embora, né? Então a gente chegou na obra, meu amigo, é uma luta. Você fala, cara, não acredito que eu estou vendo isso. Então assim, recentemente, poucos meses aí, né? A gente assumiu uma obra, cara, que assusta. Eu até postei nos stories aí da empresa algumas coisas que fogem do padrão de uma execução ruim, tá? Bem ruim. Não chega nem no ruim. Não chega no ruim, não. Chega no nível assustador. É porque quando a gente começa a trabalhar e ver é porque o mercado está aquecido, Almir. E nesse aquecimento a gente tem alguns tipos de pergunta. Por exemplo, eu sou mestre. Tá, mas você é mestre como? Porque se você pegar quem trabalhou em grandes empresas, você entende que tem um passo a passo para você se tornar um mestre, além do curso e tal. Você é mestre como? Ah, não, eu sou mestre porque eu construí já 10 casas. Então você mesmo foi a sua faculdade. Então você se gabaritou como mestre, você se intitulou como mestre. Mesma coisa de uma pessoa faz bastante obra, ele fala, eu sou engenheiro. Não, mas como assim você é engenheiro? Você estudou onde? Não, cara, não estudei. Meu nome é prática da vida e meu nome é execução. Se você me perguntar o que tem que fazer quando o concreto chega, eu te respondo. Mas não é assim que funciona. Então, assim, é um perigo muito grande. Existem pessoas sérias, existem mestres que trabalham com o apoio, obviamente, do engenheiro, que não precisa, obviamente, alguns mestres que são muito bons,
né, que tem uma equipe muito boa, muito qualificada, que normalmente ele não vai pegar todos os serviços. Verdade. A gente hoje tem uma equipe de engenheiros, né, de engenharia, que a gente não pega todos os serviços porque não dá conta. Então, a gente tem uma limitação de mão de obra que é uma limitação. Isso é importante, Thiago. Sabe por quê? Essa limitação que você se põe, né, que você adotou, ela é tão importante porque ela não vai estrangular, por exemplo, a quantidade de obras que você pode ter dentro da sua empresa. Sim. E aí o que acontece no final das contas? Você não vai deixar nenhum cliente satisfeito. Você sabe esse limite. Sim. Né? Se você ultrapassar, você sabe que vai dar problema. O sinal vermelho ligou, meu amigo. Então, assim, ó, já converso com os arquitetos, ó, não vou ter condição de atender você mês 8, vou atender você no mês 10. Se possível, né, a gente já teve experiências de clientes que aquela agonia de querer fazer a obra e optou por uma empresa que não era uma empresa boa, porque existem muitas empresas boas no mercado, muitas mesmo, né? No nosso ramo, a gente parceiro de negócio, né? Muitas empresas boas e que, de certa forma, não foi a escolhida para a execução daquele serviço. Depois de um ano, o cliente me ligar e falar, olha, eu preciso que você assuma a minha obra porque a empresa fugiu, a empresa foi embora. Então, isso é um mau testemunho para o engenheiro. Sem dúvida. Isso é um mau testemunho para a engenharia, de fato. Isso perde credibilidade do arquiteto que indicou uma empresa dessa. Existe uma cadeia, uma bomba comercial que não tem como se administrar. Um arquiteto indicou a empresa, dedicou energia, porque sabe que tem capacidade. Então a gente pensa no longo prazo, né? De repente o cara deixa a obra lá no meio sem fazer e some. Teve que fazer toda a piscina, teve que refazer tudo, cara, uma cobertura. E o cliente já estava preparando para a mudança, né? Então, assim, teve que voltar 10 casas para trás. Eu costumo dizer que às vezes a gente entra numa obra achando que vai andar para frente, mas você vai andar para trás. Tem que recuar para depois avançar, depois avançar um passo de cada vez. É verdade. Entendeu? Hoje em dia, assim, a gente observa que essa questão da sustentabilidade está muito em alta, né? Sim. As pessoas falam, como é que você vê a engenharia hoje com a sustentabilidade? Há um consenso? Existe uma coexistência, entendeu? Entre as duas, engenharia e sustentabilidade? Sim. É necessário, né, Almir? Então, assim, falar para você que hoje a engenharia, pelo menos na nossa área, hoje é 100% sustentável, não é. Né? Mas a gente precisa caminhar, estamos caminhando. Melhorando os processos, né? Melhorando os processos, né? A questão... Hoje a própria SLU aqui de Brasília, que faz toda a distribuição, já existe uma metodologia de chegada, por exemplo, de caçamba de entulho de obra. Então, eles já fazem essa divisão de acordo com o que tem que ser. Mas, assim, na prática, na correria ali, com certeza, a gente precisa melhorar, né? É um caminho que a gente realmente precisa melhorar. A sustentabilidade é algo que é necessário, né? Nós estamos caminhando aí, evoluindo dia após dia, tecnologia dia após dia. E isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, né? Porque cada dia que passa muda e a empresa tem que evoluir nesse sentido, as pessoas como ser humano também. Eu gosto muito de fazer pesquisas, né, a respeito de insights que são especializados na área de engenharia. Olha só que interessante o que falou o site, eu acho que foi o blog gale.com.br. Falou sobre a engenharia. Vale reforçar que a responsabilidade social é caracterizada por um conjunto de ações que beneficiam, já passando da sustentabilidade para o benefício da área social pela engenharia, que beneficia a sociedade, são adotadas por organizações de diferentes finalidades econômicas. As metas dessas instituições devem estar em consonância com o desenvolvimento local da comunidade onde estão estabelecidas. Então, quer dizer, se você não tem essa questão social, para que incentivar isso, né? Sim, quando você fala dessa missão social, a construção civil hoje no meu ponto de vista, eu acredito que em termos de número, eu não vou falar número para não errar, né? Uhum. Com relação a dados e fonte, a engenharia civil hoje é um dos maiores canteiros sociais, né, de mudanças de vida das pessoas. Hoje na empresa a gente tem
A gente tem pessoas que começaram como um ajudante de obras e hoje é encarregado, hoje é uma pessoa que está à frente de uma obra, um determinado serviço. Então, pessoas que vieram realmente ouvir de pessoas, Almir. O que faz, Thiago? Prosseguir, continuar, ouvir de pessoas assim, olha, obrigado por você estar com a empresa aberta. Eu sei que às vezes vê um prejuízo, vê uma dificuldade, mas você continuando, porque, deixa eu te falar, Thiago, a pessoa olhar no meu olho Almir, e falar assim, eu estava passando fome. Você me ajudou. E hoje vai fazer 1 ano que eu estou com você. Eu tinha determinada dificuldade e, cara, muito obrigado. Então isso não tem preço. Não tem, não. Para um empreendedor. O resultado, ele é detalhe. Saber que você está ajudando pessoas. Né? Então assim, são muitas pessoas. A gente acaba ajudando muito, ajudando assim, prestando um serviço para a sociedade, porque hoje quem delega, quem dá função ao Estado são os empresários. É o empresário que gira essa máquina. Então assim, não é fácil ser empresário, não é fácil mesmo. Então assim, você ter esse foco nas pessoas. O nosso foco são as pessoas, cara. No final das contas, são as pessoas, são, né, Thiago? Porque o cliente é uma pessoa, ele faz parte de um processo e nós somos um time, não adianta. A gente vai crescer junto, vamos crescer junto, vamos fazer a obra acontecer juntos, mas não adianta. A primeira coisa que eu falo para o cliente é realidade. Você me perguntou como que é captação. É falar a verdade para o cliente. Deixa eu te falar, você está querendo trabalho? Você quer um pouco de problema? Vamos fazer a obra. Mas eu vou falar pro cliente que não vai ter problema. Não adianta. Não, deixa eu te falar um negócio. A sua obra não vai ter problema. Eu sou um mentiroso. Mr. M, mentiroso. Sou um Mr. Mentiroso. Então, assim, o que faz com que as pessoas tenham, no meu ponto de vista, um nível de confiança, obviamente que são as obras entregues que geram cases, portfólios, mas a associação comercial, né, a ideia comercial que eu levo para os clientes é que vai ter problema. Entendi. Você quer problema? Vamos entrar nessa onda? Quero, vamos embora. É assim que funciona. Não adianta eu chegar e falar, não vai ter problema, essa obra vai ser perfeita, você não vai ter isso, aquilo outro. Se falar que eu disse isso, é mentira. E a verdade, ela não tem volta, né, Thiago? Você fala uma vez. Só. Pronto, acabou. Não, e o cliente quer ouvir a verdade de forma direta. Exato. Sem massageio de ego. Não, o cliente é uma pessoa igual você. Não é porque o cliente está construindo alguma coisa que ele é melhor do que você. Pelo contrário, trate ele igual todo mundo. Isso vai te trazer uma credibilidade absurda. Porque o cliente, pelo menos a minha grande maioria dos meus clientes, não gosta de ser tratado como o maioral, o bambambam. Pelo contrário. Entendi. Eles são os mais simples. Porque tem isso, tem aquilo. Não, são simples. E eles gostam de uma linguagem simples. E são pessoas que trabalharam... E que estão trabalhando, investindo. Desenvolvendo o seu trabalho para poder alcançar um objetivo, né? Cliente nenhum gosta de ouvir mentira. E ninguém está aqui para contar mentira. Vamos falar a verdade para o cliente. É o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Houve um problema assim, assim, assado. E o problema tem 2 soluções. A letra A e a letra B. Qual que você escolhe? Letra A ou letra B? Eu não escolho nenhuma. Então, eu vou escolher por você. Pode ser? Então pode. Assina aqui na letra C. Assina aqui, ó. NDA. Nenhuma das alternativas. Então, cara, é isso. É verdade, sinceridade com o cliente. E é isso. Hoje a gente tem um sistema. A gente tem um sistema de aplicativo de diário de obras online. Então, todos os dias os clientes têm acesso ao diário de obra. Todos os dias eu sei das obras que estão acontecendo. Então, a gente tem hoje uma faixa de umas 8, 9 pessoas na parte técnica de engenharia. E essas pessoas são responsáveis por determinadas obras que chegam, né, no final do dia. Eu tenho todo o acesso de todas as obras. E nisso a gente já traz alguns planejamentos também para o dia posterior. Entendi. A gente vê que alguma coisa não foi executada, tal. Então o aplicativo está na mão do cliente. O cliente não precisa estar lá na obra. Beleza. É verdade. Ele vai se atualizando ali pelo diário, né? Ele vai atualizando, ele sabe o que vai chegar lá na obra, ele vai ter. Você tem acompanhado assim, a evolução de novas tecnologias de obra com relação a essas novas tecnologias? Você tem acompanhado isso? Sim. Quais são algumas que você mais gosta? Com relação à tecnologia, o que eu vejo hoje é que existem vários leques de tecnologia que tem, a cada dia que passa, acelerado a nossa vida. Vou dar um exemplo: automação. É uma coisa que eu, há um tempo atrás, eu não ouvia falar de automação. Hoje é uma coisa que já está, a cada dia que passa,
evoluindo de uma forma absurda, né? Chamado de casas inteligentes. É. Né? Com esse advento, aliás, com essa nova, o 5G, né? Com a entrada do 5G, a internet das coisas tem melhorado cada vez mais. A automação vai ficar cada vez Melhor ainda. mais melhorada em função Com disso, né, certeza. Thiago? Tiago, olha, assim, sempre é muito bom, entendeu? A gente ver e ter, né, aqui no nosso canal pessoas jovens como você, mas que trazem uma carga de experiência grande. Por quê? Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas sempre vão saber dessa experiência, vão saber talvez aquilo que você dá aqui mais ou menos uma pavimentada, entendeu? Para o caminho dessas pessoas. Claro que elas vão sofrer com pedras no caminho, mas pelo Sim, menos com certeza. um pavimento você já criou, né? Com certeza. Você gostaria de dizer alguma coisa a mais com relação à sua empresa? Eu gostaria que você, por favor, deixasse aí os seus contatos, o seu Instagram, as suas redes sociais, né? Pode ficar à vontade. Bom, é um prazer enorme estar, né, com vocês aqui. Não vou perder a oportunidade, né? Mandar um alô, um alô aí para minha família, né? Para todos que estão assistindo aí, a minha esposa Gabriela, te amo. Meus filhos, Maria Luísa e Bernardo. E sem eles, nada disso aqui estaria acontecendo. É só um adendo importante que eu gosto muito de frisar, né? E principalmente saber, né, que nada acontece por acaso, né? Bom, a Edifitec está no mercado, é uma empresa que trabalha com alto padrão. O alto padrão ele está desenvolvido primeiro pelo nível de cliente que a gente trabalha, o nível de obra, o nível de projeto, e nós estamos a cada dia que passa evoluindo de uma forma paulatina, né, devagar. Estamos querendo o nosso espaço no mercado de uma forma totalmente natural, né, sem querer passar ninguém para trás, ter nem por cima de ninguém. Nem por cima de ninguém. Edifitec, você pode seguir nas redes sociais, o @Edifitec com K, EDIFITEK, tá? A Edifitec, você vai ter experiência lá no Instagram com relação a algumas obras, alguns tipos de obras em execução, tem várias coisas bem legais, né? E queria agradecer, né, pela entrevista. O tempo passou voando, né? Então, mas realmente passa mesmo, Thiago. Acredito que nós aqui gostaríamos, Thiago, de te agradecer muito. Realmente, para mim é sempre muito bom ter profissionais assim como você aqui. E com certeza esperamos que você volte outras vezes para trazer cases, bater mais papo com a gente aqui. A casa vai estar sempre aberta aqui para você. Obrigado, amigo. E você que tem nos assistido, tem acompanhado o nosso canal aqui, gostaria muito de agradecer a vocês. Continuem, por favor, nos ajudando aí, dando o seu like, cada vez mais compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. E gostaríamos finalmente de agradecer aí, né, os nossos patrocinadores aqui do nosso canal, que é a própria Edifitec Engenharia, do nosso parceiro Thiago, a Arquitec Arquitetura, Forma Engenharia e também a Fest Drywall. E para você que nos acompanha até agora, queremos mandar um forte abraço para você, continue nos assistindo e agradecemos mais uma vez. Um abraço.